tarde a todos. O tema que me foi dado para conversar hoje é sobre a máxima: conhece a ti mesmo. Essa máxima ela tem uma história muito interessante. Segundo a tradição grega, quando Zeus queria saber onde é que ficava o centro da Terra, ele botou duas águias, uma em cada extremidade do planeta, e fez com que cada uma voasse ao encontro da outra, na mesma velocidade, à mesma altura, e quando elas se encontraram, ele determinou que aquele local seria o centro da Terra, Onfalos, o umbigo do planeta. E nesse local foi fundada uma cidade chamada Delfos. Delfos vem de Delfi, que significa matriz. Matriz no sentido do que gera, útero. Então, Delfos não seria só o centro da Terra, mas a própria geração da vida. Quando Zeus se encanta por uma ninfa chamada Leto, e Zeus era bom de dar uma puladinha de cerca, a sua esposa Hera fica sabendo que ele engravida essa ninfa e põe uma serpente chamada Piton para perseguir a jovem grávida. E ela se esconde na terra com auxílio de Gaia e dá à luz a um jovem, aliás, a um casal. O jovem se chama Apolo, a moça se chama Artemis. Apolo seria o deus da beleza, o deus da lógica, o deus também da morte súbita, o deus da praga, mas também o deus da saúde, o deus dos oráculos, o deus dos mistérios. E Artemis seria a deusa caçadora. O nome romano de Artemis é Diana. E aquela figura, que nós conhecemos na mitologia moderna da Marvel Comics, da DC Comics, que é a Mulher Maravilha, que tem o nome de Diana, exatamente a imagem da deusa Artemis para o século XX e século XXI. Então, quando Apolo cresce, ele toma para si a tarefa de matar a serpente que queria matar a sua mãe. E ele, a flechadas, mata essa serpente chamada Piton. Mata numa caverna que ficava debaixo de Delfos. Essa serpente, uma vez morta, e Piton vem de Pitém, significa embaixo, o advérbio de lugar. Essa serpente, uma vez morta, ela tem um eterno estado de putrefação. E os gases que vão saindo dessa serpente, eles vão saindo por fendas, e um pastor, tendo contato com esses gases, começa a ter visões, começa a profetizar. Então as pessoas resolvem fazer um oráculo ali, um templo dedicado a Apolo. E esse templo tinha mais de 147 máximas. A máxima mais famosa, antes da pessoa entrar no templo, ficava no pórtico, se chamava conhece a ti mesmo. Tinha outras menos conhecidas. Uma delas é nada em excesso. A outra, morra sem arrependimento. De outra forma, tenha uma vida que vale a pena ser vivida, que quando chegar o momento da sua morte, você não tem arrependimento. E a outra é case-se. Essa aí é a número 9 das 147. É bom que você se case. Essa máxima de conhece a ti mesmo era muito importante. Porque as pessoas de todas as cidades e estados gregas, elas iam até Delfos para entrar em contato com as sacerdotisas do oráculo, que se chamavam de pitonisas, em homenagem à batalha de Apolo com a cobra, com a serpente Piton. E nas fendas, que é uma região vulcânica, saíam vapores. E elas inalavam esses vapores que eles atribuíam
a putrefação daquela cobra e elas tinham visões. E reis das mais variadas regiões iam até Delfos, que era uma espécie de Suíça. Delfos não se metia nas batalhas, das diversas batalhas entre cidades e estados, e ali eles depositavam valores, e 9 vezes ao ano, 7 dias após a lua nova, essas pitonisas profetizavam. Às vezes, aquilo que elas profetizavam era tão enigmático que precisava da tradução dos sacerdotes do oráculo de Delfos. Eles ganhavam tantas contribuições que eles faziam capelas ao redor, chamadas de tesouros, onde ficava exatamente isso, os tesouros que as pessoas, como se fosse um pagamento de promessa, elas davam ao templo das graças que elas tinham recebido do deus Apolo. E também ali naquela região tinham chamados a cada 4 anos, assim como Olímpia, tinham jogos olímpicos voltados bastante para a parte atlética. Em Delfos tinham jogos píticos em homenagem a Apolo. E nesses jogos não eram só jogos de natureza física, mas também de natureza artística e intelectual. A tal ponto que a parte artística ganhou uma proeminência que eles acabaram abandonando os jogos físicos, os jogos esportivos. E as pitonisas eram escolhidas entre as mulheres virgens, e uma vez pitoniza para a vida inteira. Elas ganhavam uma coroa de ouro, elas tinham os primeiros lugares nas atividades públicas, e eram pessoas que não eram tributadas e tinham grandes bens. Elas eram escolhidas entre moças da mais fina flor da sociedade. E as mulheres nessa época, elas não tinham muita proeminência na Grécia. É tanto que os filósofos, quando eles se reuniam nos banquetes para conversar sobre as realidades da vida, os escravos, os estrangeiros e as mulheres tinham que sair do aposento onde eles comiam. Só era permitido aos homens e aos homens de cidadania grega discutirem as mais altas questões da mente humana. As mulheres, os escravos e os estrangeiros não podiam participar. Mas as pitonisas, elas eram mulheres que tinham direito à herança, elas tinham direito aos seus bens, elas tinham a voz delas era ouvida e ouvida com muito cuidado. Mas tem um aviso nesse pórtico: conhece a ti mesmo. E basicamente se você não se conhece, você vai ter problemas com aquilo que as pitonisas vão falar para você. Você não vai interpretar da maneira sadia os oráculos. E várias vezes as pessoas meteram os pés pelas mãos quando elas queriam, porque cidades-estados eram fundadas, guerras eram feitas, políticos eram alçados ao governo, só depois de se ouvirem os oráculos. Certa vez, um rei de uma região chamada Lídia, o rei Creso, ele queria entrar em guerra com a Pérsia e foi a Delfos. E em Delfos foi falado para ele que se ele entrasse em guerra, o império cairia. Ele entrou em guerra e morreu. O império que caiu foi o dele. Homem, conhece a ti mesmo. Senão você vai interpretar erradamente os oráculos. E num livro de um dos biógrafos de Sócrates, Sócrates tem 3 biógrafos. Um deles é Platão, o mais famoso. Um outro muito importante, mas nem tão famoso, Xenofantes. E o outro, Aristófanes, que era um escritor de peças teatrais. Quando Sócrates faz menção a essa inscrição do templo de Delfos, ele está exatamente filosofando num banquete. E ele está discutindo sobre a questão da sabedoria. E tem o seu interlocutor, que se chama Eutídemos, ele fala: mas Sócrates, é muito difícil ser sábio. Porque ser sábio requer tantas coisas que é quase impossível. E Sócrates diz para ele: você já esteve em Delfos?
E ele, por Zeus, sim, 3 vezes. Em Delfos, você prestou atenção na inscrição do pórtico? O que estava escrito lá? E ele, sim, conhece a ti mesmo. E ele, então, esse é o segredo da sabedoria. Porque quem conhece a si não quer mais aquilo do que pode. Quem conhece a si tem satisfação daquilo que possui. Quem conhece a si mesmo não faz nenhuma aventura da qual não dê conta de ter um bom resultado. As pessoas confiam e procuram no homem que tem autociência. As nações, as cidades-estados que têm consciência da sua força não entram em guerras que a batalha poderá ser prejudicial. Então, quando a pessoa conhece a si mesmo, ela se protege de uma série de desventuras, ao contrário da pessoa que tem a ignorância de si, porque confia em virtudes que não tem, qualidades que não possui, almeja projetos que não vai realizar. Se a pessoa não conhece a si, ela vai confiar nos outros de maneira dúbia, porque não se conhecendo não vai conhecer também o seu próximo. Então tem grandes chances de receber ingratidão ou de receber a traição. Os países também que não se conhecem, que não sabem da sua força, vão se meter em aventuras bélicas e econômicas, das quais provavelmente não lograrão êxito. Então, conhecimento de si, ele falava para Eutidemos, é fundamental para que você atinja a sabedoria. E Sócrates, no oráculo de Delfos, tem várias histórias envolvendo essa narrativa, mas a que eu mais gosto é aquela que diz que vários filósofos estavam com inveja de Sócrates. E, invejando Sócrates, eles foram ao templo de Delfos e perguntaram para as pitonisas, qual é o homem mais sábio da Grécia? Aliás, mais sábio de Atenas. Aí, as pitonisas, depois de pegar e mascarem a folha de loureiro e tomarem a água, que era considerada sagrada, aspirarem os vapores vindo da serpente da Piton, elas disseram, o homem mais sábio de Atenas é Sócrates. Aí, eles não satisfeitos perguntaram, mas e qual seria o homem mais sábio de toda a Grécia? O homem mais sábio de toda a Grécia é Sócrates. Qual o homem mais sábio de todo o mundo? O homem mais sábio de todo o mundo é Sócrates. E eles voltaram decepcionadíssimos de Delfos em direção a Atenas, chegando em Atenas procuraram Sócrates. E quando encontraram com ele, falaram em tom de crítica. Estivemos em Delfos, sabe o que os deuses nos falaram? Que o homem mais sábio do mundo é você. E ele, eu acredito. Aí você é muito arrogante. Você acha que você é o homem mais sábio da terra? Ele, com certeza. E por que você acha isso? Porque eu sou o único que tem consciência que nada sei. Que entre os homens eu tenho a plena consciência que eu sou o ignorante. A minha busca na vida é da sabedoria. E realmente é verdade. Quando fala do julgamento de Sócrates, no livro Apologia a Sócrates de Platão, quando é dada a sentença, ele tem 3 alternativas. A primeira é ser exilado de Atenas. A segunda é ter a língua cortada. A terceira é a morte por envenenamento. E ele, olhando para os seus julgadores, diz assim, bom, pelo que eu entendi, a minha alternativa é parar de ensinar ou morrer. Então, eu escolho a morte. Porque parar de ensinar para mim já seria a morte em vida. As 2 primeiras eu sei o que acontece, na terceira eu não faço a mínima ideia, então eu voto na desconhecida. E ele não poderia ser executado de imediato, porque havia uma tradição de quando um navio sagrado estivesse em alto mar, enquanto ele não aportasse, os prisioneiros não poderiam ser executados. Para a sorte dele, um dos navios que levavam objetos sagrados estava fazendo uma travessia. Enquanto não chegasse no porto de Atenas, ele não poderia ser executado. Ele passou 30 dias conversando e ensinando para os seus discípulos, até que teve que tomar a famosa taça de cicuta.
e aí faleceu. E quando ele tomava a taça de cicuta, diz Platão, que olhando ele sorvendo aquela taça de uma única vez, sem nenhum tipo de vacilo, Platão e os demais discípulos dele entraram em choro convulsivo. E ele olhou, e o Platão faz o seguinte comentário: eu chorava não porque Sócrates morreria, mas porque eu perderia um amigo. Homem, conhece a ti mesmo. Muitas vezes nós sentimos falta das pessoas não pelas pessoas, mas porque essas pessoas deixarão um vazio em nós. Muitas vezes procuramos as pessoas não pelo que elas valem, não pelo que nós possamos oferecer, mas porque as pessoas são um meio para chegarmos a um fim. Nos centros espíritas deveria também ter uma inscrição na entrada: Espírita, conhece a ti mesmo. Talvez fizesse mais sucesso do que a que está aqui na frente da comunhão espírita, que diz: use trajes apropriados para uma casa de oração. Pelo que eu tenho visto, não tem dado muito certo. O pessoal tem confundido isso aqui com clube de futebol, com academia de exercício, né? Às vezes com DCE de universidade, e vem trajado de todas as formas. E esquece que o traje denota o respeito que você tem pelo local. Agora imagina se a gente põe uma placa dizendo: conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo significaria que nós não deveríamos tomar passe sem antes entrarmos no fundo da nossa alma, reavaliarmos as nossas escolhas de vida, para que as energias que nós recebemos encontrassem um frasco limpo para essas energias magnéticas. Talvez olhar para nós mesmos e nos conhecer seria parar de colocar a culpa nas outras pessoas pelos insucessos das nossas escolhas. Thomas Hobbes, assim como Sócrates, ele dizia que só tinha um jeito de você aprender com os outros. É quando você pode julgar os outros com isenção. E para julgar os outros com isenção, o melhor exercício que você poderia fazer era, antes de tudo, você julgar a si mesmo. Conhecendo o que te motiva a fazer as coisas, você saberia o que motiva as outras pessoas, porque sendo seres humanos, e você sendo ser humano, você entendendo as suas motivações, ficaria mais fácil de você entender a motivação com quem você se relaciona. Então, provavelmente, você se decepcionaria menos com o teu sócio, com a tua esposa, com os teus parentes, com os teus colegas de trabalho, porque você, sabendo as tuas motivações, descendo até o fundo daquilo que faz com que você haja, você também teria um olhar mais apurado para saber o que faz com que as pessoas ajam dessa ou daquela forma. Então, para Thomas Hobbes, o autor de Leviatã, ele diz: quer aprender com os outros? Treina contigo primeiro. E aí você, se conhecendo, ficaria muito mais fácil. Tem várias interpretações. Uma, por exemplo, de conhecer a ti mesmo, nós temos na obra também de um teatrólogo da antiguidade chamado Ésquilo. E Ésquilo coloca essa fala em Prometeu e nos semideus oceanos. Prometeu, ele é um titã que, por ter dado o fogo ao homem, ele é aprisionado por Zeus num penhasco. E ali ele ficava o dia inteiro tendo o fígado comido por uma águia. À noite o fígado se recuperava e durante o dia recomeçava o castigo. E é curioso, né? Porque o fígado é o único órgão nosso que, se nós perdermos 2/3, 1/3 que sobra é capaz de se regenerar. E parece que os gregos tinham alguma coisa de entendimento a esse respeito. E aí Prometeu, ele está indignado, porque ele queria trazer o bem para os homens, o conhecimento para os homens. Por que ele tinha sido punido pelos deuses? E aí o oceano fala com ele: Prometeu, conhece a ti mesmo. Que é um outro entendimento. Antes de você brigar com Deus, entenda a sua limitação. Entenda os seus desvios, entenda as suas dificuldades.
Entenda os seus vícios, porque Zeus é Zeus e você é só um titã. Conhece a ti mesmo também, passa pelo relacionamento com Deus. Daquilo que nós pedimos a Deus, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós almejamos, daquilo que nós queremos. Quando colocamos para Deus, é tão curioso, né? As pessoas falam assim, não, eu tenho fé que eu vou passar, eu tenho fé que eu vou ter um emprego, eu tenho fé que eu vou chegar em casa, eu tenho fé que a gasolina vai dar antes de chegar. Se você tivesse fé mesmo, você não botava a faca no peito de Deus. Porque Deus, ter fé é saber que Deus nos coloca sempre o melhor entre as opções, a melhor entre as opções. Isso é ter fé. Ter fé não é o que nós queremos. Ter fé é entregar a Deus a melhor escolha, porque Ele é Deus, nós não somos. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Benjamin Franklin, quando ele se deparou sobre essa máxima de conhece a ti mesmo, ele dizia o seguinte: tem 3 coisas muito difíceis de se alcançar. Você dobrar o ferro, você lapidar o diamante e você conhecer a si mesmo. Então, conhecer a si mesmo é tão duro quanto o próprio diamante, é tão inflexível quanto o próprio ferro. Porque conhecer a si mesmo significa sair do pedestal, descer na nossa humanidade e olhar para as nossas deficiências enquanto seres humanos. Só tem uma forma de nós olharmos para a nossa imagem sem nos deprimirmos. É olharmos para a nossa imagem em companhia da esperança. Porque é a esperança que nos dará a certeza de que essa imagem é só uma foto. Ela não é o final do nosso álbum. Só a esperança que nos dá a certeza de olharmos para aquilo que nos motiva e ver que as nossas motivações, via de regra, são todas baseadas no nosso egoísmo. Motivação é aquilo que nos dá motivo para agir, motivo para a ação. É assim que nós nos motivamos. O que nos motiva? Santo Agostinho, quando ele trata dessa máxima, já Santo Agostinho desencarnado, não Santo Agostinho que viveu no século IV, já no final da Idade Antiga, praticamente começo da Idade Média, Santo Agostinho, já desencarnado, fazendo parte da pleiade dos espíritos que contribuíram para a codificação. Quando Kardec, no último capítulo da parte 3ª de O Livro dos Espíritos, chamado Perfeição Moral ou da Perfeição Moral, questão 919, como nós, sendo pessoas moralmente frágeis, moralmente cambaleantes, claudicantes, a gente manca de uma perna quando se trata de fazer o certo e o errado. A gente olha para uma direção e vai andando para outra. Afinal de contas, como nós podemos fazer para errar menos? E Santo Agostinho diz o seguinte: eu sugiro que vocês façam o que eu fiz quando estava na Terra. E aí vamos abrir um parênteses para falar um pouco sobre quem foi Agostinho de Hipona. Agostinho, bispo de Hipona. Agostinho era um rapaz muito inteligente. Ele era filho de uma mulher chamada Mônica, e ele tinha orgulho do seu paganismo. E tinha uma vida que era considerada uma vida de impiedade, segundo o livro da sua própria autoria, chamado Confissões. A tradição diz que Santo Agostinho era dado à bebida e às mulheres. Ele teve um relacionamento com uma mulher com a qual ele nunca se casou, que era sua amante, de nome incerto e não sabido. Com ela ele teve um filho chamado Deodato, que veio a falecer muito jovem. E Mônica, que depois foi considerada pela Igreja Católica santa, né, beatificada, canonizada, Mônica, que era cristã, orava dia e noite pela conversão de seu filho. E Santo Agostinho, ele era um jovem brilhante, dado ao estudo de filosofia,
teve acesso aos melhores mestres da sua época, ele vivia na impiedade. E aí, um belo momento, ele está filosofando na sua casa e ouve uma voz dizendo: toma e lê. E essa voz se repetia: toma e lê. Quando ele chega no jardim da sua casa, ele se depara com um livro, um códex. E o códex era o Evangelho. Ele abriu e leu e nunca mais deixou de ler. E aí ele tem um processo de sair de Agostinho, o politeísta, Agostinho, o bom vivant, para o Agostinho, o homem convertido em Cristo. Naquela época, bispo era eleito. Não é que como hoje. A comunidade cristã é que elegia o seu bispo. Ele, muito jovem, foi eleito pelos seus pares. E aí nós voltamos para o Livro dos Espíritos. Afinal de contas, como é que um rapaz que, se fosse hoje, vivia na rave, vivia no baile funk, vivia tomando shot, né, vodka, como é que esse cara atingiu a santidade? E aí ele conta o segredo. Toda noite, na hora de dormir, eu passava o meu dia em revista e fazia um balanço como um comerciante faz um balanço dos seus débitos e dos seus créditos, vendo as boas e más ações que eu tinha cometido. Quando eu fazia isso, eu estou resumindo o que ele diz, que é um texto até bem longo, e um dos poucos textos assinados que a gente vai encontrar em O Livro dos Espíritos. Ele fala: e eu passava em revista o meu dia, e me perguntava, tem alguma coisa no meu dia da qual eu me envergonhe? Tem alguma coisa no meu dia que eu teria dificuldades, se eu fosse perguntado pelas pessoas, em confessar? Hoje, quando eu for dormir, eu vou dormir com alguma pessoa tendo uma queixa justa sobre o meu comportamento, sobre as minhas palavras? Se eu tivesse com Cristo presente na minha frente, eu teria vergonha de mostrar quem eu sou? Aquilo que eu fiz? Eu teria orgulho? Ele fazia isso todas as noites. E dizia ele, e acordava com o firme propósito no dia seguinte de vencer as minhas dificuldades, de superar as minhas limitações e ser uma pessoa melhor que no dia anterior. E foi assim que Agostinho de Hipona, que passa para a cristandade como Santo Agostinho, conseguiu o seu laurel de santidade. Depois de uma vida de impiedade, cada dia uma vitória, cada dia um sucesso, cada dia 1 centímetro a mais na direção de uma vida mais saudável, espiritualmente saudável. Nós, como espíritas, nós temos que ter em mente que o espiritismo é uma doutrina de espíritos para espíritos. O espiritismo é uma doutrina que fala a nossa imortalidade. O espiritismo não fala ao seu lado profissional. Pode tangenciar isso, pode tocar nisso de forma acidental. Mas o espiritismo não está falando para você enquanto profissional. O espiritismo não está falando para você enquanto acadêmico. Ele não está falando para você enquanto torcedor de um time ou de outro. O espiritismo está falando para você enquanto você espírito. O espiritismo está te dando uma regra de imortalidade. A primeira natureza do conhece a ti mesmo é conhecer a nossa natureza espiritual, porque o corpo vai ficar 7 palmos abaixo da terra. Não devemos desprezar a nossa situação de encarnado, mas não podemos viver a nossa situação de encarnado como se depois dessa situação nada mais houvesse.
E o próprio Santo Agostinho, fazendo os comentários dessa questão 919, ele diz: é por isso que nós, espíritos, começamos as nossas manifestações pelas mesas girantes. Por isso que nós, espíritos, deixamos para vocês o livro dos espíritos, para que vocês comecem a avaliação de vocês na transformação moral pela base, e a base é: vocês são espíritos imortais criados por Deus. A partir de dessa premissa, todo o resto se constrói. Todas as outras motivações encontram uma linha de segurança. Somos espíritos imortais. Olha, mas eu sou uma pessoa, sei lá, eu sou alcoólico. Não, meu querido, você está alcoólico, você é um espírito imortal. Rapaz, você não me conhece. Eu sou uma pessoa que é viciada em mentir. Não, você está viciado. Mentiroso é uma situação atual, mas não é a sua essência, não é a sua natureza. A sua natureza é de espírito imortal, destinado à perfeição. Todos os problemas que a gente tem, eles não aguentam uma coisa chamada imortalidade. Porque problema tem começo e tem fim. Você, uma vez que você foi criado, parabéns, agora é para o sempre. Você nunca vai ter limitação. Então não existe problema que supere a sua capacidade, porque nenhum problema é para sempre. Todo problema, ele tem começo e tem fim. Eu não estou satisfeito com o meu corpo, é muito gordo, muito magro, muito alto, muito baixo, muito escuro, muito claro. Não interessa, porque a sua verdadeira natureza não é o seu corpo. Você recebeu o corpo na medida exata das tuas necessidades para a tua manifestação no aqui e agora. Não existe corpo melhor do que o seu para você, não existe família melhor do que a sua para você. Você nasceu no melhor país que você poderia ter conseguido nascer, porque é o país onde te deixaram. Todas as condições que foram dadas para o seu progresso, porque você é um espírito imortal em trânsito. Aqui é só uma passagem e passa assim. Como diriam as nossas avós, depois dos 15 é rápido. E Deus do céu, é rápido mesmo. Eu comecei na mocidade espírita dessa casa. E aí quando me chamam para dar aula na mocidade, eu tenho que falar para o pessoal, não, porque na minha época de mocidade, e aí eles falam assim, é mesmo, tio? Vocês têm noção quanto isso dói? Como diz um amigo meu, traição dói, agora ser chamado de tio, velho, acaba com a tua autoestima. Mas eu não deixo passar barato. Eu falo para eles, você é jovem hoje, mas na última encarnação você era mais velho que meu bisavô. Tudo é uma questão de referencial. Esse povo todo desencarnou antes do século XX, agora está reencarnando como jovem e acha que está cheio de colágeno. Uma ova. Nós somos espíritos imortais, por isso que a máxima do espírito de verdade, o responsável por toda a doutrina, por toda a codificação, melhor dizendo, ele diz que reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Mas se eu não sei quem eu sou, como eu vou entender a necessidade de me transformar? Se eu não sei quem eu sou, como eu vou saber que uma inclinação que muitas vezes me defendeu até aqui, que me fez sobreviver até aqui? Porque muitos dos defeitos que nós temos, eles são mecanismos de defesa. Porque a nossa autoestima é tão baixa, a nossa autoimagem é tão comprometida, que às vezes nós passamos pelo oposto. Eu lembro que quando eu dava aula no estudo sistematizado, uma aluna veio conversar comigo após a aula e disse assim, Jefferson,
eu estou em Brasília, vim aqui para fazer concurso público, eu estudo, sei a matéria toda, costumo estudar em grupo, ensino os meus colegas, aí quando tem a prova, os meus colegas passam e eu reprovo. E aí tem aquela coisa bem espírita, né? Isso é obsessão ou isso é karma? É aquela coisa, né? Quem nunca, né? Ah, eu namoro com um rapaz, não dá certo. Eu namoro com o segundo, não dá certo. Eu namoro com o terceiro, não dá certo. É obsessão ou é karma? Você já pensou que pode ser má escolha mesmo? Né? E aí? Eu tento, sei a matéria de cor e salteado, faço lá tudo quanto é simulado, saio hiper bem, dou aula para os meus colegas, quando vem a prova, todo mundo passa e eu fico. E não sei por que me veio o seguinte pensamento, pergunta como é o relacionamento com o pai dela. Tá bom. Como é o relacionamento com o seu pai? Ah, é péssimo. Eu e meu pai praticamente nós não nos falamos. Ele é de outro estado, eu vim para Brasília só para ter a tranquilidade para estudar para concurso. Eu praticamente só ligo para ele me mandar o dinheiro para eu passar o mês. Fora isso, eu não converso com ele. E aí me veio a ideia. Quer dizer que se você passar num concurso e tiver a sua independência financeira, você não vai precisar mais ligar para o seu pai, né? Ela não. Sabe quando é que você vai passar no concurso? Nunca. Porque o concurso é que te dá o pretexto para você, a reprovação, melhor dizendo, é que te dá o pretexto para você continuar ligando para o seu pai. Outra vez, uma moça, muito bonita, mas bem acima do peso. Jefferson, eu não consigo emagrecer. Será que é obsessão ou karma? Normalmente é a boca, né? Mas vamos lá. E por que para mim, eu não sou o cara mais adequado para você perguntar coisa, porque eu pergunto, o que o anjinho andou aprontando? Né? Minha mãe não me suporta, o que o anjinho andou aprontando? Minha mulher não me perdoa, o que o anjinho andou aprontando? Porque quando você investiga, você vai ver que não é tão santo quanto parece, né? Aliás, anjo pode até ser, santo é que é difícil, porque Satanás também era anjo, né? Então anjo pode ser, mas santo é complicado. Eu falo, mas o que acontece? E aí também veio um pensamento estranho. Pergunta para ela como é que é o relacionamento dela com o marido. Ela estava com aliança e eu perguntei, o relacionamento com o seu marido é bom? Não. Eu vou botar nas palavras de hoje, na época ninguém falava nisso, ele comete assédio moral dentro de casa. Da hora que ele chega, a hora que ele sai, ele só me põe para baixo. E ele me usa para fazer sexo. Ele não está interessado nos meus sentimentos, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou tendo prazer, se eu não estou tendo prazer. Ele me usa, depois vira e vai embora. E eu falei, você pretende emagrecer como? Porque desde que ela engordou, o marido parou de procurar. O que nos motiva? Nós procuramos a resposta sem saber a causa. Nós queremos mexer no efeito sem saber a estrutura. Nós queremos atingir o sucesso, a felicidade, totalmente ignorantes do que nos faz fracassar. Motivação. O que nos motiva para a ação? O que nos motiva a sermos mentirosos? O que nos motiva a sermos invejosos? Segundo os espíritos, os dois grandes flagelos do ser humano é inveja e ciúme. Porque é uma coisa que não depende de ninguém, só depende de você. Você não precisa ter motivos para ter inveja, você não precisa ter motivos para ter ciúmes. Basta você ser uma pessoa perturbada. Você pode estar com a pessoa mais santa do seu lado na face da terra. Se a tua autoestima não está bem, a tua vida e a vida do teu parceiro ou da tua parceira viram um inferno. Porque os ciúmes vai ser sempre um fantasma entre vocês. Você pode ser uma pessoa bonita, inteligente, bem-sucedida, corpo sarado, tomar só whey protein, comer alface,
e não ter felicidade. Porque é invejoso. Por que você é invejoso? Por que a grama do outro é sempre mais verde? Vocês estão entendendo por que tinha conhece a ti mesmo no templo de Delfos? Por que eu falo que tinha que ter no centro espírita conhece a ti mesmo? Porque a pessoa vem para cá procurando soluções para a vida dela, sem fazer a pergunta básica: por que está dando errado? Se eu não souber por que está dando errado, se eu não fizer a pergunta que machuca, com esperança. Porque sem esperança você vai ficar deprimido se você fizer a pergunta certa. Se você não souber por que está dando errado, você vai continuar agindo sempre do mesmo jeito. Agindo do mesmo jeito, você sempre vai ter os mesmos resultados. E aí não tem terreiro, não tem igreja, não tem templo, não tem sinagoga, não tem centro espírita que vai resolver o teu problema. Porque aonde você vai, o problema vai junto. Se a gente não conserta a nossa visão de mundo, o mundo vai continuar torto. Para um daltônico, vou usar uma metáfora, não é o caso do daltonismo puro e simples, mas vamos imaginar que seja. O mundo sempre vai ser preto e branco. Não tem jeito. O problema não é o mundo. O problema não é o mundo. O problema é como nós vemos. Muita gente gostaria que os espíritos aparecessem, que Jesus ressuscitasse, que o meteoro batesse na Terra, que enfim tivesse uma solução mágica para os seus problemas. E não entende que o problema permanece. Eu acho curioso alguns colegas espíritas falarem assim: não, eu estou me preparando para a eternidade. Cara pálida, se a eternidade é o que não tem começo e não tem fim, você já está vivendo na eternidade. Você não precisa morrer, cara, para ir para a eternidade, você já está nela. Você não precisa morrer para resolver os teus problemas. Resolve aqui porque você já é espírito. Você não precisa morrer para estar no umbral ou para estar no céu. Porque é, antes de tudo, um estado de espírito. O umbral só é um lugar para onde as pessoas perturbadas vão. É só deixar de ser perturbado que você não vai. Tem muita gente que já está vivendo agora, aqui e agora, no seu próprio umbral, no seu próprio inferno. Do latim, infernus, lugar inferior, buraco. Só tem um jeito de você sair do buraco. É quando você vê que o mundo não é um buraco. Que você não nasceu para ser minhoca. Ser filho de Deus. O que está acontecendo? Este horário é dedicado principalmente às pessoas que tiraram a própria vida. Há muitas décadas, sexta-feira, 18 horas, 6 horas da tarde, aos domingos, é dedicada a prece aos suicidas. O que faz uma pessoa se suicidar? Se não enxergar alternativas. Ninguém se suicida porque acha legal morrer. As pessoas se suicidam porque não vem solução para os seus problemas. Tanto que, meu problema é dívida. Se alguém pagar as dívidas, a pessoa não se mata. Meu problema é que eu tomei um pé nos glúteos. A mulher me abandonou. Bom, se a mulher volta, acabou o problema. Meu problema é que eu perdi o emprego. Bom, se te empregarem, acabou o problema. Então, ninguém que se suicida porque quer morrer. As pessoas se suicidam porque não têm esperança. Não vem alternativa. Não enxergam a sua natureza. Se vocês são espíritos imortais, como é que o problema não tem solução? Como que o suicídio vai trazer uma solução para alguém que não morre? Só vai transferir o problema de lugar. Você vai ficar um desencarnado desempregado, um desencarnado endividado, um desencarnado com dor de cotovelo. Vai continuar existindo.
Não vai ter outra alternativa. Então as coisas só vão funcionar, a gente só vai mudar, a gente só vai entender realmente quando a gente olhar para a gente mesmo e fizer as pazes conosco. O que nos motiva? O que nos faz ter inveja? O que nos faz ter ciúmes? O que nos faz olhar para a vida e nos sentirmos deprimidos, sem esperança? O que nos faz sermos agressivos com os outros? Na minha vida profissional, contato com vários níveis de pessoas, eu já aprendi uma coisa: aquele chefe agressivo, normalmente é o chefe que está escondendo alguma coisa. Ou está escondendo coisa errada, ou está escondendo que não sabe. Então ele esculhamba com o funcionário para se proteger. É a forma que ele tem de sobreviver, porque ele sabe que é incompetente. Inclusive, sobre o conhece a ti mesmo, tem isso. Vocês já repararam que a gente só se ofende com o que a gente acha que a pessoa está falando tem razão? Se alguém chegar para você e chamar você de corcunda, e você não tiver uma mochila natural nas costas, você vai olhar para a pessoa e falar: é maluco. Você não pega aquilo para você. Se alguém te chamar de vesgo, você não é vesgo? Maluco. Agora, se alguém te chamar de incompetente e você se sente incompetente, aí, na canela. Na canela. E Santo Agostinho também, na questão 919, ele fala assim: nós precisamos dos nossos inimigos. Porque os inimigos vão dizer coisas para nós, para o nosso bem, para nós olharmos para as nossas fragilidades, que um amigo jamais teria coragem de dizer. É verdade. Hoje, o que eu faço quando uma pessoa me diz algo que me machuca, a minha pergunta é: por que isso me machuca? Porque me incomoda dar poder para o outro. Vocês não estão entendendo. Quando uma pessoa me machuca, eu dei poder para ela me machucar. Claro que eu estou falando do ponto de vista moral, não do ponto de vista físico, né? Porque se o cara me der uma cotovelada, um chute na canela, independente do poder que eu der para ele, se ele me acertar, vai doer. Agora, do ponto de vista moral, por que uma pessoa me magoa? Já parou para pensar? Por que o que ela fala para você te magoa e o que fala para tua irmã, para o teu irmão, não magoa? Às vezes a mesma ofensa. Mãe tem essa habilidade. Mãe fala uma coisa para os filhos em conjunto que magoa um e não magoa o outro. Um vai precisar de terapia para o resto da vida, o outro segue adiante. A minha mãe mesmo falava uma coisa que eu achava incrível. Ela falava assim: ai, Jeff, você tem o dom de me incomodar. Aí eu olhava assim, eu me lembrava dos meus colegas, né? Poxa, Paulinho joga bola, Ricardo toca violão, Oswaldo pinta, e eu só tenho o dom de incomodar. Aquilo magoa. Porque você absorve. Quem disse? Como é que você compra isso? A gente se magoa porque a gente compra as coisas que as pessoas falam. O conhece a ti mesmo também tem essa interpretação. Numa das enciclopédias, a enciclopédia mais antiga da humanidade se chama Sura, e ela é do Império Bizantino do século X depois de Cristo. E ela diz que uma das interpretações que a gente tem sobre conhece a ti mesmo é exatamente essa. É o poder que você dá para o outro quando você não se conhece. Porque o outro faz de você o que ele quer. Conhece a você mesmo, nem que seja para você não ser usado pelos outros. E também, nessa enciclopédia fala, conhece-se a ti mesmo para você não ser arrogante. E o arrogante paga mico, que é uma maravilha. A pessoa arrogante, ela acha que é mais do que é. Então as pessoas vão falar dela, provavelmente longe da presença, aquilo que não teriam coragem de falar na frente, mas vão colocá-la no lugar. Em todas as oportunidades da vida, a vida, seja uma vida com estímulo de prazer ou estímulo de dor, ela é uma vida, antes de tudo, voltada para o seu aprendizado. Nós viemos nesse corpo, nessa terra, nessa família, nesse país,
para aprendermos e aprendermos a deixar o que nos faz sofrer para trás. Então, se a gente não entender o que nos faz sofrer, a tendência de repetirmos o nosso sofrimento é enorme. Pensem no oráculo de Delfos. Não adianta ir na pitonisa se você não se conhecer, porque você não vai entender o oráculo. Não adianta você procurar os espíritos amigos, não adianta você procurar o psicólogo, não adianta você procurar o guru, o livro de autoajuda, se você não sabe nem qual é o seu problema. Sabe aquela história do aluno que não entende, ele não sabe nem qual é a dúvida dele para perguntar para o professor. A pior prova é aquela que você faz e não entende nem o que o cara está pedindo. Nós não estamos na Terra aqui para isso. Nós viemos aqui para superar as nossas dificuldades. Sempre que vier um problema, o problema é um desafio para você superar as tuas dificuldades, para você superar o que te faz sofrer. Porque o que te faz sofrer é aquele óculos que deixa o mundo cinza, o mundo em preto e branco. Daí que realmente o símbolo da felicidade é entregar a nossa vida a Deus. Por um único motivo. Porque Ele sabe muito melhor do que qualquer pessoa, até melhor do que nós mesmos, dos caminhos que nós temos que trilhar para chegarmos à nossa plenitude. Se eu falei da esperança, para olharmos para nós mesmos, façamos esse olhar em companhia da esperança de um lado e da fé do outro. Porque com a fé, nós sabemos que neste olhar, nós não estaremos sozinhos. Que por mais que aquilo que nós olhemos seja duro, seja difícil, seja triste, seja complicado, sabendo que nós temos Deus do nosso lado, o problema é o de menos. Porque Ele tem a solução para todos os problemas. Ele é perfeito. Ah, mas eu não consigo enxergar a solução. Claro, você não é Deus, Ele é. Deixa na mão dEle. E deixa e entrega. Porque tem um pessoal que entrega as coisas na mão de Deus e depois pega de volta. Depois devolve, pega de volta. Se entregou para Deus, desapega. OLX, entrega. Porque a pessoa entrega para Deus e depois à noite vai pensar no problema. Então você não entregou para Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. Deus vai ajudar. Deus, deixa eu olhar de novo esse problema para ver como é que ele anda. Não, meu querido, você não tem fé. Você tem a compulsão, mas fé você não tem. Entregou, desapega. Porque Deus sabe o que é melhor para você. O tempo inteiro, gente, o tempo todo. Sejamos aquilo que nós somos, espíritos imortais, que estamos no melhor corpo, na melhor família, no melhor emprego, no melhor círculo social, no melhor país, no melhor momento. Porque tudo isso foi escolhido a dedo, por Deus, para que sejamos pessoas plenas. Não existe felicidade onde não há plenitude. Deus não nos criou aos pedaços. Deus não nos criou mutilados. Deus nos criou plenos. E é com essa plenitude, como filhos daquele que tudo fez sem registrar nada no nome dele, que tudo nos entregou sem nos cobrar absolutamente nada. É com essa convicção. É como se, vejam as lâmpadas desse salão. A usina hidrelétrica que fornece essa energia não é visível. A eletricidade que corre por esses fios não é perceptível. Mas basta você colocar a mão no interruptor que todo o salão se ilumina. A prece, que é uma expressão da fé, nada mais é do que colocar o dedo no interruptor. E todo aquele momento de treva, todo aquele momento
de fracasso, de desilusão, de depressão. Quando você põe a mão e liga no interruptor que te coloca em contato com essa energia divina, o salão continua o mesmo, mas agora iluminado. Abracemos a nós mesmos. Entendamos que este momento é único. Uma pessoa não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque não é a mesma pessoa, não é o mesmo rio a cada banho. Você é uma outra pessoa. E essa outra pessoa, a cada oportunidade, é mais inteligente com as experiências da oportunidade que passou. Tenhamos a esperança de um lado, a fé do outro, olharmos para nós mesmos de peito aberto e enfrentarmos, como Apolo enfrentou a serpente de Píton, e depois, como vitoriosos, como Apolo, cavalgarmos nos cavalos celestes iluminados. Um ótimo domingo a todos, uma boa noite. Conheçam a si mesmo e tenham fé que Deus nunca nos abandona e sempre nos dá a possibilidade para entrarmos em plenitude. Fiquem com Deus.